Quem diria que um jogo que começou com um gol aos 13 segundos para a França terminaria com uma vitória de virada por 3-1 para a Itália, em um jogo que aconteceu em solo francês. Mas foi isso que a gente viu na primeira rodada da Nations League. A Itália venceu a França por 3-1 jogando no Parque dos Príncipes e começa essa nova Nations League vencendo e deixando um pouco de lado a decepção dessa seleção italiana na Eurocopa. Bom, a França começou o jogo muito bem, com Barcola jogando na ponta esquerda, Mbappé jogando como a referência do ataque e ainda Olise, o jogador do Bayern de Munique, fazendo a sua estreia como titular com a seleção francesa, mais escorado pela direita, e Antoine Griezmann sendo digamos que o camisa 10, o cara que fazia a França jogar, com o Olise e o Griezmann trocando bastante de posições durante a partida. Bom, logo aos 13 segundos de jogo, em um erro defensivo de Di Lorenzo, da seleção da Itália, Barcola marcou o primeiro gol dele com a seleção francesa, um gol que coloca o Barcola como um dos destaques desse início de temporada. São 4 gols em 5 jogos, somando PSG e França. Bom, a França começou o jogo vencendo, mas não conseguiu se impor à seleção italiana, que foi pouco a pouco melhorando na partida, até que aos 30 minutos de jogo, depois de um belo passe de costas, de calcanhar de Tonali, que depois de cumprir a suspensão devido às apostas esportivas que participou, voltava à seleção italiana, fez uma grande partida, deu assistência para o Di Marco marcar um golaço que colocava o placar igualado 1-1 ainda no primeiro tempo. Na segunda parte, uma seleção francesa piorando e uma seleção italiana melhorando, sendo mais protagonista, tendo mais a bola e jogando muito melhor no meio de campo, controlando mais a França e deixando exposto principalmente todos os problemas defensivos dessa seleção francesa, que teve muitas dificuldades em marcar um ataque da Itália, que foi bastante móvel nessa partida, muito colaborado pela boa atuação dos seus meio-campistas, né? A volta do Tonali dá muito à seleção italiana. A Itália foi buscar o placar, foi buscar o resultado e aos 5 minutos do segundo tempo, Frattesi marcou o gol que já colocava a Itália na frente do placar, a virada 2-1 para cima da França. E aos 27 minutos do segundo tempo, mais um gol para a seleção italiana. Raspadori, que entrou substituindo o Pellegrini, ele estava jogando atrás do Retegui ali como segundo atacante, e foi assistência do Retegui para o gol de Raspadori, e a seleção italiana se colocou na frente do placar 3-1. A França ainda tentou no final do jogo buscar o resultado, mas os números já nos dão um indício de que o jogo foi muito mais para a seleção italiana do que para a seleção francesa, que teve a Itália mais finalizações em geral na partida, e se a gente for olhar só as finalizações no gol, foram 3 da França e 6 da Itália, principalmente na segunda parte, a seleção italiana jogando um bom futebol e deixando um pouco para trás a decepção de ter sido eliminada nas oitavas de final da Eurocopa para a Suíça, uma Itália que vem decepcionando nos grandes torneios e que, com o Spalletti no comando na Eurocopa, não conseguiu entregar muita coisa, mas nesse primeiro jogo, nesse novo ciclo que começa para uma Itália que quer voltar a jogar a Copa do Mundo, uma boa apresentação em um estádio sempre muito complicado jogar contra a França em Paris. É verdade que nessa vez o jogo não foi no Stade de France, porque Paris ainda está recebendo os Jogos Olímpicos, nesse momento os Jogos Paralímpicos, e por isso o jogo foi no Parque dos Príncipes, no estádio do PSG. Mbappé voltou à sua antiga casa, mas não conseguiu marcar, mas Mbappé não foi um problema. O único problema da seleção francesa foi uma seleção francesa muito apática, muito abaixo do nível que estamos acostumados, e claro, as críticas que já vinham sendo cada vez mais num crescente em relação ao trabalho do Deschamps, com certeza nas próximas horas vão ganhar ainda mais protagonismo devido ao jogo decepcionante que a França fez atuando em seu território contra a seleção italiana.